a terceira vez. Não, gente. Vê até que horas que a Jéssica vai estar lá no escritório, tá? Agora vai. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no Digitalk de hoje com duas grandes estrelas aí da área comercial, né? Arthur e Carolina. A gente está muito emocionado, muito feliz de ter estrelas dessa magnitude aqui, grandes account managers, grandes vendedores, gerentes de conta, executivos de negócio. Olha, pode colocar o nome que vocês quiserem. E a gente vai mudar a dinâmica hoje, né? Pitch de elevador, Arthur. Vamos ver se vocês dois são bons, hein? Ó o teste, hein? Teste de RH, hein? Pitch de elevador. Fala sobre a DigiSystem pra mim. E não bate bola com a Carol. Quero ver vocês trocando. Um fala, outro apresenta. À vontade, fiquem tranquilos, hein? Legal, Eli. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela equipe de marketing, obrigado pela DigiSystem. Superar o que os nossos amigos que falaram aqui vai ser anteriormente, difícil, né? São pessoas maravilhosas, boas. Mas aquele pitch de elevador... hoje a Digi é uma empresa de 35 anos, ela começou com a parte de venda de hardware, montagem e configuração de computadores, lá em 1990. Ela veio de várias aquisições, algumas que teve a parte de fábrica de software para educacional, parcerias estratégicas como Oracle, IBM, AWS... Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que mais citar também a questão dos países, né, que a gente está. Então, hoje não é só Brasil, a gente tem frentes ali na República Dominicana, Colômbia, Argentina, mais de 3.500 colaboradores. Então, é uma empresa que cresce muito. Desde que eu entrei, vai dar 2 anos aí, mas desde que eu entrei já cresceu bastante. A gente tem fechado negócios também para agregar, né, no time novas pessoas que agregam cada vez mais, né, esse número de colaboradores. E falar um pouco das frentes também que a gente trabalha, né? Então, eu trabalho muito... já trabalhei com multimercados, multiindústrias em outras oportunidades. Aqui na Digi eu fico mais focada mesmo em finanças. Arthur, né? Fica mais voltado aí para a saúde. Isso aí. Mas a gente tem também... atende governo, Latam, né? Tem uma vertical focada ali em Latam. Não sei se você quer falar um pouco do Não, falando também. um pouquinho... Você só tem 2 anos de Digi? Nossa, parece muito mais. Parece muito mais pelo engajamento que tem com os clientes. Anos. Legal. Falando um pouquinho da área da saúde, que ela falou que a gente tem essa disseminação aí para a parte de Argentina, Colômbia e República Dominicana. A gente fez uma grande parceria com a Philips, que nos levou, né? Acho que foi uma via de mão dupla, mas que acabou que a gente fazendo algumas vendas cross. Então, a gente acabou vendendo parte de Service Desk, parte de Cloud. A gente é totalmente agnóstico, então a gente trabalha com nuvem Oracle, nuvem AWS. Ou seja, expandir o portfólio na América Latina. Exatamente. Isso. Legal. E comentar também, o portfólio é muito grande também, né? Então, hoje não tem nada que a gente... É difícil a gente de cara, não atendo isso. Então, a gente sempre traz para dentro de casa, estuda, tem um portfólio bem estruturado, bem bacana para várias frentes hoje, né? Então, Legal. Service Desk, Field, alocação, parte de nuvem, RAS. E aí, quando fala de nuvem, você entra em DevOps, você entra na parte de FinOps. Cara, é muito vasto o portfólio da Digi. Dá para você navegar aí tranquilamente, tá? E vender sempre valor. E citar cases também. Eu acho que isso é o principal, né? Sim. Nossa, super importante. Como vocês podem ver, né, são 2 gênios de vendas, pitch de elevador, rapidinho. Apresentaram muito melhor a Digi do que eu costumo apresentar. Fiquei até emocionado agora, hein? Tem que cortar, né? Porque o comercial fala, esse né? Pessoal então... é bom demais. Vamos lá. Mas vamos entrar agora, né, Poxa, como é que eu posso falar? A gente tem, né? Eu sou fã de voleibol, né? No voleibol a gente tem grandes referências e grandes estrelas aí, né? Giba, Renan, Bernardinho... Bruninho, o Wallace, enfim, né? Uma infinidade de grandes atletas. No futebol, então, nem se fala, né? Grandes referências. Época de campeonato mundial, né? A gente tem grandes atletas lá, grandes jogadores fazendo a diferença, né? Cada um pela sua equipe, o Mbappé indo para casa mais cedo ontem, a garotada do PSG fazendo história, Fluminense fazendo bonito, né? Palmeiras, Flamengo também fizeram uma boa campanha. Enfim, a final vai ser um jogo emocionante. E eu aqui com 2 feras de vendas, né? 2 astros de vendas aí, que são as estrelas do nosso dia a dia, né? Me sinto muito honrado em poder partilhar esse momento com vocês e dividir com o nosso público, com as pessoas que nos seguem nas redes sociais, enfim, acompanham a Digi, um pouquinho mais sobre vocês, né? Eu, particularmente, um senhor do orgulho para trabalhar com o Arthur, por já algumas vezes e até em outras empresas, né? Terceira vez, né? Terceira vez, um relacionamento muito legal. E a Carol, que a gente aí tá 6, 7 meses, não, 9 meses juntos, já nasceu, né?
e deu um voto de confiança, acreditou no planejamento que a gente tinha quando voltou para a Digi e está performando aí, voando baixo, muito legal. E eu queria saber de vocês, né? E aí eu vou começar ladies first, né? Vamos começar com a Carol. O que vocês fazem no tempo livre, né? Sentir o crachá, conta um pouquinho sobre a Carol, sua vida, né? Como é que é o seu dia a dia? Esquece a Digi, vamos falar da Carol pessoa, da Carol mulher, da Carol dia a dia. Difícil, né, Eli? Assim, pelo menos as últimas vezes, né, quando a gente vai se apresentar, a gente sempre volta para a empresa, né? Mas falando da Carol sem crachá, a gente fala da Carolina Vieira Martins. Sou japonesa, né? Então tenho descendência, mas eu não tenho sobrenome. Então é uma pergunta que todo mundo, né, às vezes faz. Você é japonesa mesmo? Não é, porque não tem nome. Então sou japonesa, né? Minha mãe é japonesa. O Arthur, acho que vai falar em breve, ele não é japonês, apesar de parecer. Todo mundo acha que eu sou, mas eu não sou. Todo mundo acha que o Arthur é. Mas eu sou mesmo, só não tenho nome. Sou muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa. Eu acho que a nossa casa é o ambiente que a gente tem que mais se sentir confortável, ter essa segurança, né, de voltar para casa. Então, legal. Gosto muito de ficar em casa. Como a gente não conhece ninguém por acaso, né? Hoje eu compartilho a vida aí com o Thiago, que também é muito caseiro. Então, tudo que a gente pode, a gente faz em casa. A gente ama receber pessoas, amigos, família. Também da área de TI? Ele também é da área de TI, então... Eita, nós, hein? Assim, o TI sai de mim às vezes, né? Parei de trabalhar. Não, porque ele tá em casa lá, a gente às vezes acaba falando. Atualmente eu moro com os meus sogros e o meu sogro também é de TI, então fica 3 pessoas dentro de casa ali conversando sobre o assunto, né? Gosto, né, de receber as pessoas, de cozinhar. Não tenho cozinhado tanto ultimamente, mas gosto também, tomar um vinho. Não conheço tanto igual você e a Mafê, né? Que eu sei que vocês gostam bastante. Conhece um pouquinho só. Mas eu gosto também bastante. Gosto mais de beber, não entendo tanto. Sou muito estudiosa, acho que também não dá para deixar de falar disso, né? Porque desde pequena meus pais sempre me incentivaram muito. Acho que o desenvolvimento é muito ligado àquilo que a gente vai alcançar, aquilo que a gente, tudo que a gente almeja, a gente precisa se desenvolver para alcançar. Então, eu sempre estudo muito, gosto muito de idiomas. Estava até falando com o Arthur ali antes de começar, né? Falo inglês, espanhol, francês, já fiz alemão. Olha que legal. Gosto bastante, né, de estudar idiomas. Cultura e conhecimento ninguém tira Sim. de você, né? Isso você leva para a vida toda, isso é importante. E eu gosto de viajar também, então é legal a gente ir viajar e aí você conseguir se comunicar com as pessoas, conseguir ter uma troca, conhecer. Então é uma coisa que eu gosto muito. Tenho um cachorrinho, que é o Romeu. O Arthur também tem um cachorrinho da mesma raça, bem parecido, que é um Spitz alemão anão. Ele é bem pequenininho. Dá um trabalho, gente. Dá um trabalho. Já sofri muito, mas um agora filho. ele já... É quase um filho. É um filho. Mas agora ele já tá maiorzinho, então ele já parou de comer parede, parou de comer batente. Legal. E eu falaria que a Carol é uma pessoa sonhadora. Desde pequena, assim, eu sonho onde eu vou estar, o que eu vou fazer, como que vai ser minha casa. Eu sonhava como vai ser meu marido, meus filhos. E os meus sonhos me movem sempre a minha vida inteira. Então, assim, definindo num geral, eu falaria isso. Legal, muito bom. E você, Arthur? Conta um pouquinho, o Arthur atrás do crachá. Quem é? Bom, eu acho que você já me conhece bem. Mais ou menos, né? Terceira passagem. Eu né, não, que a Arthur, gente vai. tem. Mas mesmo assim parece que eu te conheço há muito tempo já. O Arthur, cara, o Arthur é pai, o Arthur é amigo, o Arthur é leal, o Arthur é aquele cara que é muito senso de equipe, ajuda muitas pessoas. Às vezes eu ajudo até demais, que acaba até prejudicando. Mas, cara, falando no contexto geral, eu gosto muito de sair. Eu sou o inverso da Carol, a Carol é mais caseira. Então eu tenho como minha companheira hoje, Amanda, a gente não aguenta ficar em casa 1 minuto, a gente tem que ir para o shopping, ir para um bar, a gente tem que ir para um cinema, um teatro, algo do tipo. A gente não aguenta mesmo, parece que a gente já está 1 ano dentro de casa. Tá? Acho que pegou um pouquinho a pandemia também, acho que trouxe essa mentalidade, né? Sim, mudou um pouco os costumes, os hábitos, né? Exato. Eu tenho um filho de 8 anos, São Paulino roxo, graças a Deus. Sou sofredor, você até mencionou aí sobre o Mundial, né? Uma campanha incrível do brasileiro Fluminense. Não deu para o Palmeiras, mas por incrível que pareça, eu estava torcendo. Mas não para ganhar, né? Mas para chegar o mais longe possível. Eu ia falar isso. Mas... O que é o Arthur? O Arthur também tem a parte dos amigos. Hoje, minhas amizades, mais de 30 anos, são amigos meus que eu conheço desde os 7 anos de idade. O Arthur, ele não tenho vários amigos? Não, tenho 6, 7, assim, que dá para colocar em 2 mãos, que são meus irmãos de consideração.
No geral, ele falando no geral do que é o Arthur, acho que é isso. E futebol, Não, você legal. joga também, gosta. Ah, sim. Falando de uma maneira mais... Zagueiro sentado, né? Quer dizer, central. Quando eu tinha os meus 7, 8 anos, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Quem não é, né? Morando no Brasil e tal. Fiz algumas peneiras, mas enfim, eu era mais... se eu jogasse bola o tanto que eu gostasse, eu seria um Ronaldo da vida. Mas infelizmente não deu. Mas joguei muito, joguei no São Paulo, joguei no Pequenos do Jockey, jogo até hoje, jogo de segunda, jogo de quinta, eu acho que é uma paixão minha. Até minha mulher briga comigo que eu ouço rádio, futebol, eu assisto TV, futebol. É um apaixonado. Eu vou no estádio de futebol, Às vezes até eu falo, caramba, eu tô sendo chato demais. Deixa eu dar uma controlada nessa paixão que eu tenho por futebol. Mas, no resumo, acho que esse é o Arthur. Legal, super interessante. Carol, conta pra mim assim, como é que foi o teu antes da tecnologia, antes de área comercial, né? Uhum. E o que te despertou lá em algum momento, você, dentro da tua formação, né? Escola, universidade, teus cursos de línguas aí, de idiomas, né? O que te levou aí para essa área comercial, né? Uhum. E área de tecnologia? Me conta o antes e, assim, quais foram os motivadores? Como eu cheguei, né? Isso. E depois eu exploro um pouquinho também o tema área comercial, né? Tá. O que você acha? Como é que você vive? Qual é o teu sentimento em relação a isso? E depois a gente replica para o Arthur o bate-bola. Beleza. Eu entrei na faculdade, fiz administração, né? E diferente do que todo mundo acha, eu escolhi fazer administração, porque todo mundo, né? Não sabe o que fazer, faz ADM. Eu escolhi mesmo fazer administração. Quem me conhece sabe, né? Que eu não faria outra faculdade que não fosse administração, é a minha cara. Sou pós-graduada em empreendedorismo e gestão de negócios e tenho MBA em gestão comercial e vendas, então tudo muito voltado ali para negócios. Mas a minha história, assim, começa lá na faculdade. Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos, então entrei bem nova. Estava numa aula e aí um estagiário da Nestlé entrou e falou um pouco de programa de jovem aprendiz. Na época eu nem sabia o que era. Eu voltei para casa, né? Falei, pai, mãe, vai ter esse, né, programa, processo seletivo, não sei se eu vou, se eu não vou. Daí meu pai mais protetor, né? Não vai, muito nova, não precisa trabalhar. E minha mãe já, não vai para cima, tem que ir. Daí eu fiz meu currículo, no mesmo dia tinha meu nome, o endereço e a faculdade. Sensacional. Não tinha nada. Mandei e passei. Falei, agora, eu não tinha nem carteira de trabalho. Falei, o que eu vou fazer? Já saí, fiz a carteira de trabalho, comecei a trabalhar. Era na área de RH, então... Como jovem aprendiz. Como jovem aprendiz. Era um centro de distribuição, então era um RH pequeno. Então, eu consegui passar pela área de benefício, remuneração, treinamento, desenvolvimento. E recrutamento e seleção foi onde eu fiquei mais. Gostava muito, assim. Eu achava sensacional o dia a dia, as pessoas. Só que eu sempre fui meio inquieta, assim, né? Isso eu acho que eu gosto disso e eu sou muito boa em logística, eu não sei. Então, como eu era muito nova, na época surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na AGM, na área de pós-vendas. Eu nem pensei duas vezes. Falei, eu vou. Se der errado, graças a Deus, né? Tinha os meus pais, conseguia dar um passo para trás para voltar atrás, né? Caso eu visse que não era para mim. Daí eu fui para pós-vendas, eu prestava apoio para a área comercial. Então, eu fazia mais análises, KPI, apresentações. E a área comercial que falava, a área comercial que fazia. Eu falava, a área comercial é muito mais legal, né? As pessoas são muito mais legais. Eu estou aqui no backstage. Isso é verdade. Nós somos muito mais simpáticos. Muito mais simpáticos, né? Sorridentes. E aí eu falava, a área comercial é muito mais legal. Eu não tô... Assim, eu gostava do que eu fazia, mas faltava alguma coisa. E aí eu comecei, eu já estava numa época que eu estava terminando a faculdade... E eu tinha sempre, desde que comecei a trabalhar, eu tinha um sonho de ser trainee, porque rampa muito a carreira, de certa forma, né? Porque, às vezes, o que você demoraria 10 anos numa trajetória comum, né? Como trainee ali, super rápido, você consegue subir, escalar. E aí eu falei, não, eu quero ser trainee. E da área comercial, porque eu já tinha gostado. Então, eu comecei a me aplicar para vagas, buscar posições mesmo de trainee comercial, consegui passar em uma consultoria de TI. Então, quando eu virei comercial, eu já virei comercial sendo comercial de TI. TI. Isso. E aí eu entrei como trainee, fiquei um período como trainee. No começo a gente entra sem carteira, né? Vai prospectando, mas entendendo ali como funciona, aprendendo. E com o tempo a empresa foi confiando em mim também, fui ganhando contas, crescendo, rampando. E aí cheguei na Digi há quase 2 anos, que é uma empresa que
surpresas boas aí que acontecem no caminho, uma empresa que eu gosto muito. Valoriza bastante. Valoriza bastante, até, né, trabalho hoje com vocês é algo que realmente faz a diferença no dia a dia, ter uma equipe engajada, uma equipe que se ajuda, até o que o Arthur comentou que ele é uma pessoa que ajuda muito, isso faz muita diferença. E foi mais ou menos isso, assim, eu digo que assim, a área comercial me escolheu, porque eu acho que nada é por acaso, mas eu acabei escolhendo mesmo, eu fui pelo que eu conheci ali da... Tomou a decisão Tomei acertada. a decisão, exatamente. Isso é legal. E você, Arthur, como é que foi? Como é que foi lá atrás? Pegando o gancho da Carol, eu acho que a área comercial ela tinha me escolhido lá no passado, quando eu tinha meus 9, 8, 9, por aí. Mas eu acabei saindo, falei, não, eu sou técnico, eu sou o cara da informática. O meu pai hoje, ele fala para o pessoal, o que seu filho faz? Aí ele mexe com informática. Aí você... Cara. E só um ponto, a minha mãe fala, e meus pais falam, ele contrata pessoas. Então ainda acha que também é de RH. Ainda acha que é de RH. Cara, é barato. E lá atrás, tinha uma campanha dentro da escola que a gente tinha que angariar fundos para uma viagem para os Estados Unidos. Eu estudei em colégio adventista desde o primeiro ano e me formei lá, até o terceiro colegial. Assim, educação ímpar, é sensacional. E teve uma campanha onde você tinha que ganhar fundos. E a gente, eu, os meus amigos, começamos a vender sorvete, vender geladinhos. E com esses fundos a gente conseguiu, de fato, né, ganhar essa campanha. Mas aí teve aquela questão de a gente criar algo diferente. Então, começamos a fazer alguns tipos de produtos diferenciados da nossa concorrência. Pô, que legal, deu super certo naquela época. Mas parei por aí. Chegou no terceiro colegial, meu pai falou, e o que você vai fazer? Tem um curso ali no Senai de montagem e configuração. Vamos lá ver o que é? Vamos. E eu sempre fui um cara que gosta de fuçar, um cara curioso, que vou buscar, um cara que, assim, eu demoro um pouquinho para pedir ajuda dos outros, vamos dizer assim. Hoje eu estou mais flexível, mas antigamente eu era um pouco cabeça dura. Então eu vou resolver, eu vou fazer e pronto, acabou. Antigamente? Olha aí, tá vendo? Não. Tá vendo? Tá vendo? Não, Tá vendo? Tranquilo. Só uma observação. E aí eu lembro na época, o Senai ficava ali perto da... Fica ainda, né, se eu não me engano, aí em Santa Amaro, perto do Expo Transamérica. Isso. E fiz um curso, adorei pra caramba. E na época eu comecei a montar PCs para meus amigos, né? Já era moda já de PC gamers, a famosa o Counter-Strike da vida. E isso cara, que legal, é isso que eu quero. Fui para a faculdade. Só que na faculdade eu comecei com banco de dados. E tinha a parte de redes, né? Parte de infraestrutura, mas eu comecei como banco. Porque no meu viés ali que eu vim, que tinha alguns amigos meus mais velhos, eles ganhavam super bem, tinham um cargo que estavam trabalhando na Prodesp na época, estavam super bem e me indicaram para fazer banco de dados. Eu acho que deu 6 meses de curso, eu falei, isso aqui não é para mim não, cara. Desistiu. Pseudocódigo, Java, programação, isso para mim até hoje eu dou uma que sambada. aí era mais uma área de desenvolvimento, né? Exatamente. E aí quando eu fui para redes eu vi, é aqui que eu quero estar, rede, que é a parte de infraestrutura. Acabei fazendo essa faculdade, trabalhei, meu primeiro emprego assim para a parte da área de TI foi para suporte a analistas finais de equipamentos HP, era bem legal. Então eu tinha que abrir chamado, tinha que colocar referenciar uma assistência mais próxima para esse cliente. Fui promovido para N2, depois para N3, que eram chamados mais peculiares, né? Depois daí eu fui trabalhar para um outro grupo, só que dentro de um NOC. Então eu trabalhava, foi uma baita oportunidade. Eu trabalhava da meia-noite às 8 de madrugada. E assim, eu tenho meus 23, 24 anos, por aí, e ganhava adicional noturno. E, cara, adicional noturno com 23, 24 anos naquela época, comprei meu carro, comprei roupa, fiz um belo pé de meia. O ponto negativo aí é que meus amigos estavam saindo e eu estava indo trabalhar. Mas acho que acontece, né? São momentos da vida, né? Mas trabalhei com Nagios, trabalhei na época com uma ferramenta interna chamada BBB. O pessoal deve conhecer Fita DAC, coisa de cara, pré-histórico. Inclusive ali na Avenida Paulista. Depois daí, eu comecei a conversar com meus usuários internos, os stakeholders, né? Os meus clientes internos, acho que é melhor. E eles viam que eu tinha essa aptidão de conversar. Pô, Arthur, vamos lá tomar uma. Arthur, vamos pro happy hour, vamos almoçar. Vinha que eu conversava e tal.
Arthur, por que você não vai para a área comercial? Eu falei, área comercial? Não, peraí. Não é pra mim. Não, não, cara. Meta, pressão. Não. Imagina. Que isso? Nem tem. Nem Jamais. Não, Arthur, vamos fazer um bate-bola, vamos ver, eu vou te colocar aqui nessa mesma empresa. Infelizmente não deu certo e aquilo ficou na minha cabeça. E aí acabei tendo uma oportunidade com o pessoal lá do HDI, que você conhece bem. Sim, que é o Thiagão, o Felipão. Isso. E, cara, eles me abriram os braços e aí eles falaram, Arthur, beleza, você vai trabalhar aqui com a gente para a área de vendas, só que você tem que se formar para uma área correlata, né, para a área de vendas. E aí eu fiz mais uma faculdade. Me formei e eu acho que o HDI foi o grande boom da minha carreira, a minha grande vitrine, assim, para o mercado. Foi aí que eu trabalhei com o Eli, após isso, Eli. né? Eu tive uma experiência antes, mas foi muito rápida. Mas a parte de venda de serviço. Cara, venda de serviço para quem vendia certificações, vendia assessment, vendia treinamentos, vendia eventos, é totalmente diferente. Uma loucura. Eu apanhei bastante. Acho que foi um ano apanhando muito. Porque é outro tipo, é outro time do cliente, outro tipo de cliente. Outro tipo de approach, né? Exatamente. E no HDI, querendo ou não, eu não tinha uma concorrente. Verdade. Tá? Que assim, tinha outras certificadoras, mas não era... E você também tinha o desejo de todo mundo fazer parte do universo HDI. Essa é uma verdade. Exatamente. E aí, venda de serviço. Pô, você tem 4, 5 concorrentes. Pô, você tem que ser diferencial, você tem que... Cara, relacionamento, chegar junto. E aquilo, eu... Totalmente júnior. Batendo cabeça. Mas fui, bati. Acho que... no final está dando certo, vamos dizer assim, né? Passei por N consultorias de Oracle, consultorias para a parte de HCM, que é JD Edwards, parte de RP TOTUS, enfim. Gente, eu tenho 37 anos, mas eu tô com 20 anos aí nessa empreitada, vamos dizer assim. Parece que não, mas é bastante tempo, né? Sim, tendo bastante sucesso, isso que é legal. Nossa. Boa história, gostei de ouvir um pouquinho dos dois aí. Agora vamos entrar num assunto, né, que ele vai mais do dia a dia de vocês, né? A gente sabe que no mundo dos negócios, né, principalmente a área comercial, é aquele front da empresa, né? Então, independente aí vamos entrar em conceitos, né, em teologias, eu diria, em histórias, né, defesas, né? Hoje eu vejo o seguinte, né, a gente é bombardeado no Instagram, no TikTok, em todo lugar, por mestres de vendas, né? Os caras têm as teorias mirabolantes, que conhecem tudo, sabem de tudo. Receitas milagrosas, aumentam as suas vendas em 50%, em 30%. Ele nem sabe quando você vende, mas ele aumenta. Né? Processos, tal. Técnicas de vendas que os caras falam que são novas, que têm mais de 20, 30 anos, né? Como spin selling e tudo mais. Nesse mundo, a gente sabe que o comercial é o front, e você tem uma operação por trás, você tem quem entrega e tudo mais. Mas, assim, basicamente, no nosso mundo de negócios que a gente vivencia, né? Eu vivencio vocês arduamente todos os dias, né? A gente vive de relacionamento. Independente dos CNPJs que estão por trás, a gente faz muito negócio com CPF, né? E aí entra empatia, simpatia, o rapport, o gostar, o não gostar, né? O entender, o ouvir. E aí eu pergunto para vocês, né? Porque vocês são responsáveis pela gerações de novas receitas, mas também são responsáveis por manter aquilo que vocês já venderam e fazerem as vendas cross, né? Que vocês fazem muito bem, né? Do portfólio que a gente tem, que você mesmo citou, né? Que é um portfólio grande, robusto, né? Um portfólio interessante. E eu diria que a Digi hoje é uma empresa super bem estruturada. E que muitas vezes o mercado nem conhece, nem sabe o tanto que a gente pode entregar e fornecer de soluções diferenciadas, né? Se a gente pegar cases específicos que a gente tem em alguns clientes, né? A gente faz desde pod de dados, quality score, FinOps, são vários. Cloudability, a parte de Oracle. Aí eu entro até a parte de alocação, né? De profissionais com os mais diversos skills. Aí eu venho na pergunta que eu queria fazer para vocês. Comenta para mim como é que é esse relacionamento de vocês, né? Como eu diria, dentro da equipe que hoje eu administro lá na Digi, né? E vocês brilhantemente são estrelas e são gêniozinhos, né? Da nossa área. Como é que vocês administram o relacionamento
com marketing, com SDM, com CS, com operação, porque muita gente fala que a operação tem que brigar com o comercial. Eu já acho que não. Acho que comercial e operação tem que andar junto, né? Porque a gente está no mesmo barco. Não adianta eu vender mal e os caras se matarem para entregar bem. Eu tenho que vender bem e eles têm que se matar para entregar bem, né? E se eles não estão entregando, eu tenho que ajudar, tenho que trazer aquela informação do cliente. Então, conta para mim, né? Como é que é nesse seu dia a dia essa interação com as áreas, essa sua experiência, né? As aberturas de novas oportunidades, entregas, como é que você consegue conciliar tudo isso administrando uma carteira, tendo que prospectar, enfim, né? Porque vocês têm um perfil de vendedor que eu super admiro. Vocês não são farmer nem hunters. Vocês são executivos de negócios. Vocês estão lá para atender os clientes atuais, os clientes novos, estão sempre dispostos a abrir novas barreiras. Por mais que a gente tente segurar vocês saem da caixa e vão atrás. Não, isso tá no DNA de vocês. Uma vez eu ouvi de um presidente de uma empresa o seguinte, e o pior é que ele era meio chulão, assim, né? Não vou citar o nome, mas ele batia muito, né? Mas ele falava o seguinte, puro sangue nasce puro sangue, pangaré nasce pangaré. Você não consegue transformar um pangaré em puro sangue. Então, assim, vocês são puro sangue, vocês nasceram campeões, né? O que vocês fazem é habilitar as competências para isso, conhecimento, que aí entra naquilo que vocês sabem que eu adoro, que é o tal do chá, né? E não é o chá de hortelã e camomila, é o chá de conhecimento, habilidade e atitude. Né? Exatamente. Que vocês trabalham bem isso. Então, eu queria saber de você, como é que você consegue viver nesse universo? Dá umas dicas, conta um pouquinho pra gente aí dessa sua trajetória na Digi, especificamente, né? Como é que você trabalha e funciona desse jeito? Eu acho ele que se fosse assim, colocar em uma palavra, seria confiança. Porque é um pouco do que você falou. Não adianta ter uma equipe, super vendedores, são muito bons, se você não confia na operação e vice-versa. Não adianta você ter uma operação maravilhosa se o seu vendedor não sabe o que está vendendo, não vai vender o que gera valor para a empresa. Então, eu acho que a palavra seria confiança, né? A gente... Assim, uma vez eu estava numa aula e um professor falou uma frase que ficou na minha cabeça, que ele falava assim, que um bom comercial, ele faz as outras áreas trabalharem para ele. Então, eu concordo, né? Porque a partir do momento que eu vendo, a operação vai entregar, o back-office vai fazer, né, os trâmites que precisa, emitir nota, o marketing vai divulgar, vai fazer case. Mas eu complemento essa frase também falando que eu até brinco, né? Eu não tenho um gestor, eu tenho muitos gestores. Os meus clientes são os meus gestores, a área de marketing é meu gestor, a área de operação é meu gestor, o back-office é meu gestor. Porque se você não confia, você não consegue chegar no seu cliente e pôr a mão no fogo mesmo de pode comprar porque isso vai ser entregue. Então, a relação hoje, principalmente que eu tenho, né, com essas áreas que você citou dentro da Digi, é uma relação de confiança. Até quem não viu, né, o podcast da Mafê e do Lucas, assistam, que são muito bom. Dois mestres, né, da área de SDM. E hoje eles trabalham comigo, né? E são pessoas que, se eu posso ir em qualquer cliente, eu tenho a confiança de que às vezes eles vão entregar até mais do que eu vendi. Porque a gente tem essa sinergia, eu consigo ir no meu cliente, vender o que a Digi entrega com tranquilidade. É diferente quando você vende, mas você não tem confiança naquilo que vai ser entregue. Você até fica, né, não sabe muito. Eu estou falando uma coisa então que você passa uma convicção muito boa que a empresa tem portfólio, tem serviços, tem entrega e você confia. Isso é super importante. Eu acho que esse é o segredo do sucesso de um bom executivo de negócios. Acho que a Digi também dá espaço, né, para a gente ser ouvido. A gente também gosta de ouvir muito as coisas que vocês trazem. Eu acho que hoje, assim, vendo o nosso dia a dia, né, a gente tem muita sinergia com as áreas, com as pessoas. Então, eu acho que esse é o diferencial mesmo que eu vejo na Digi, até vendendo um pouquinho, né, já aproveitando aqui o espaço. Esse é o diferencial que eu enxergo na Digi e o que eu acabo fazendo muito no meu dia a dia para ter essa conexão mesmo com essas áreas. Isso é bem legal. E você, Arthur, como é que você se insere nesse cenário? Como é que você rebola nesse meio aí, né? Então, vamos lá. O que a Carol falou, confiança, acho que é tudo, mas também tem aquela questão do CPF, né? Tirar um pouquinho o CNPJ de lado e tratar pessoas como elas têm que ser tratadas e praticar sempre empatia, independente se é cliente, se é o seu cara estratégico lá, que quem me ajuda hoje é o Adam, o Adalto, o Thiago,
Os caras são, assim, não tem nem o que falar dos caras. Sensacionais, né? Exatamente. Tanto que os caras viraram meus amigos, né? Viraram amigos pessoais que quando eu entrei na Digi, eles me potencializaram, assim, muito. E falando um pouquinho disso, eu acho que a Digi tem uma cultura bem legal. A Digi, ela te dá autonomia para você se portar como dono da Digi. Então, assim, você tem que ser empreendedor, cara. Você tem que se jogar. Cabeça de dono. O que eu posso fazer para melhorar o dia a dia do meu cliente e das pessoas que estão aqui comigo? E levar a sugestão, né? Exatamente. Isso, você... Esse ponto é que eu queria te perguntar. Quando você traz uma sugestão para a Digi, ela é bem recebida? Super. As pessoas te ouvem, Sim. discutem, te dão essa oportunidade de fala? Sim. Você consegue se posicionar de uma forma tranquila? Cara, Fala um pouco sobre isso. Eu acho esse ponto bem interessante aí para a área de venda. Novas iniciativas, acho que tem alguns produtos hoje que estão encapsulados hoje na área da saúde, com a ajuda do Glauber mesmo, do Walter, que na época eu era parte dessa BU, mas tirando um pouquinho da parte de infraestrutura. Teve várias iniciativas e onde a gente foi ouvido. E hoje acho que está melhor ainda, pela questão de hoje só focar na parte de infraestrutura, não só para a saúde, mas sim como um todo para a Digi. Então a gente está falando hoje para a área da Carol, que é serviço financeiro, multi-indústrias, a gente está falando para a parte de Latam também, Governo. a gente está focado. Então, assim, é legal que vocês dão uma abertura, vocês dão essa flexibilidade, essa autonomia para a gente pensar. E essa cabeça de dono, que eu adoro. Porque, cara, tudo bem, tem um processo lá que está engessado, a gente chega para vocês e fala, Eli, vamos melhorar isso, porque, cara, isso está me atrasando no meu dia a dia. Vamos lá falar com as áreas que são, né, que fazem parte. Isso é importante. E vamos fazer o comitê e vamos arrumar isso. Isso a gente tem total flexibilidade. Né? E aí, falando da sinergia das áreas, é questão de alinhamento. Sentar toda semana, fazer aquele daily, o que está acontecendo de oportunidades, o que a operacional pode me ajudar, o que vocês podem antecipar, o que eu posso ajudar vocês também. Eu acho que é aquele trabalho de 4 mãos, né? Não, legal. Eu vou aproveitar, né, que vocês falaram um pouco sobre operação, sobre empatia e tudo mais. Carol, na sua visão hoje, e aí sai um pouco da Digi, né, mas fala um pouco sobre a nossa profissão, né? Que eu lembro, eu vou até falar para vocês, né? Eu descobri, eu estou no meu 3º relacionamento e esse tem 25 anos, né? Que eu vou fazer com a minha esposa agora. Mas o segundo que eu fui casado, eu descobri que ele ia ser falido quando eu fui para o cartório, né? Quando o cara perguntou qual era a minha profissão, eu coloquei vendedor. E a pessoa falava assim, não, coloca diretor comercial. Eu falei, não sou diretor comercial, minha profissão. Eu estou diretor comercial, mas a minha profissão é vendedor. Não vai colocar, porque, imagina, vão ler isso lá na cerimônia, tal, não sei o quê. Aí eu falei, aí ferrou. Né? E eu tenho orgulho de dizer que eu sou vendedor. Né? Assim, tenho a oportunidade de estar sendo diretor comercial, inclusive de pessoas mais do que competentes como vocês, né? Que isso aí é um orgulho trabalhar com vocês, realmente. E um desafio, né? Porque vocês são a nova geração. Eu sou old school, né? Eu tô com 32 anos nessa área de vendas. Né? Você tem até TikTok, pô? Tem. Eu não Instagram, tenho TikTok. Tá vendo? Ele tem TikTok. Meu filho fala que eu sou blogueirinho. Eu sou obrigado a ouvir isso. Mas a gente, eu brinco, né? Porque assim, tanto meu Instagram quanto meu TikTok é tudo aberto, né? Eu não nego conexão. Eu vou lá e ouço, e falo, e vejo. Porque eu acho que a gente tem que se conectar com pessoas, né? Podem ser possíveis gerações de negócio. Exatamente. Mas pegando esse contexto todo, qual que é a principal dificuldade de um executivo de negócios, de um vendedor, na sua opinião, hoje? E já vai pensando na resposta aí. Que é difícil essa pergunta, né? Não, porque assim, vocês, assim, esses 20 minutos aí de conversa, né? Parece que a nossa profissão é uma maravilha, né? Vocês Só falam coisa boa, empatia, gente, eu gostei, eu fui, fiz curso, me apaixonei, vendas, mas a gente sabe que tem a pressão, tem o desgaste, tem a tristeza de perder um negócio, eu não sei, né? Aquela depressão de você ter trabalhado tanto, aí chega lá, troca o gestor, o outro gestor vai lá e coloca uma empresa que não estava nem no processo e você perde, porque é relacionamento, mérito da outra empresa, né, com aquele gestor. E aí acontece, a gente vai ganhar algumas, vai perder outras, normal. E a gente tem que engolir, né? Sai 2, 3 lágrimas e vão virar. No né? meu caso, saem mais lágrimas, né? Que eu sou chorona. Ó, gente, se apertar aqui, ele é capaz de chorar aqui ao vivo. Eu sou chorona. De novo não. De novo não. Mas conta pra mim, na sua opinião, qual que são as dificuldades hoje de um executivo de negócios aí, do nosso querido vendedor? O que eu
Assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que a minha maior dificuldade vai muito linkado àquele insight, inclusive, que você mandou no grupo, que eu até postei, porque me pegou, assim, de um jeito, eu falei, me resumiu. Aquele texto eu achei muito legal. Que ele fala, né, até não sei se você viu certinho, mas ele fala, assim, que o comercial é exatamente o que ele falou. Todo mundo, ganha bem, comissão, tá sempre almoçando, todo mundo rindo, alegre, extrovertido. Só que ninguém vê o lado, assim, por dentro, né? Porque pelo menos a minha maior dificuldade não é a concorrência, não é perder negócio, é a concorrência interna. Às vezes eu ir dormir pensando, eu poderia ter falado isso... Poderia ter feito melhor. Poderia ter feito melhor, ou por que eu não falei aquilo, ou por que eu falei, sendo que eu deveria ter colocado uma outra palavra, ou será que eu mandei a proposta no momento certo, será que eu não poderia ter esperado um pouco, ou mandei antes ou depois. Então, hoje, para mim, a maior dificuldade como vendedora é essa concorrência interna mesmo, essa cobrança, essa questão de poderia ter feito melhor, sendo que eu sei que eu dei o meu máximo, mas, poderia ter feito mais, sendo que eu sei que eu dei o meu melhor. E, às vezes, você acorda e fala, puxa, né, perdi, você trabalhou um monte, dei o meu sangue e perdi o negócio. E só que, mesmo assim, você tem que pôr sorriso no rosto e atender o cliente. Isso é verdade. E, assim, nada aconteceu, já foi, bola pra frente. É difícil deixar passar, assim, deixar a bola pra trás, que agora é pra frente. É difícil, às vezes, né, você... digerir algumas coisas, você tem que digerir. Aquilo dá um impacto no emocional nosso, realmente. Então, eu acho que, na minha opinião, a maior dificuldade é lidar com essas questões internas. Legal. E não deixar transparecer, né, para a equipe, para o cliente. E você, Arthur? Cara, falando num contexto geral, dificuldades são várias, né? Expressão, meta, mas... com esses anos que a gente tem de vendas, a gente acaba aprendendo a lidar com isso. Eu tenho certeza de dizer que, não falar eu acho nada. Acho que o seu pior concorrente é você mesmo, dentro de uma conta, dentro de uma FP. Eu acho que depende dos seus esforços, a sua dedicação, o seu relacionamento com o cliente, você ter algum insight diferente, porque cada cliente é um tipo de cliente. Não existe uma receita mágica, eu vou aplicar aqui alguma metodologia para esse cliente, A, B e C, as mesmas metodologias, e vamos que vamos. Não é. Eu acho que você até mandou algo também no grupo esses dias, via TikTok. Eu bombardeei. Ele manda muitos Mas é uma coisa que... Eu brinco que aquele grupo lá é pessoal, tá? Não é comercial. Mas cara, tem que ser assim mas mesmo. Tem que mandar mesmo. Tem que ser assim mesmo, senão é muita loucura a nossa vida, né? E... eu costumo dizer que a gente é camaleão, a gente tem que se adaptar conforme o cliente. Então, tem cliente que gosta de visita presencial, cliente que não gosta. Verdade. Tem cliente que gosta de almoçar, tem cliente que gosta de jantar, cliente que gosta de happy hour, tem cliente que gosta de ir para um evento falando do negócio ou falando fora do negócio. Então, a gente tem que se adaptar a essa realidade. E hoje, cara, com essa transformação digital gigantesca, com o IA vindo, tá mais fácil para a gente trabalhar, tá mais fácil ter mais insights. E deu uma melhorada, mas ao mesmo tempo, com essa N possibilidades para a gente agariar esses clientes, acaba nos confundindo mais. Então, por isso que eu falo, é aquela briga interna que a gente vai ter sempre, nós contra nós mesmos. Esses são os piores concorrentes que a gente tem. O que, na opinião de vocês dois, né, analisando continuando nesse contexto aí, né, de vendedores, e aí uma pergunta matadora, né? Qual que, para vocês, é a diferença entre um vendedor mediano, um vendedor bom e um vendedor extraordinário? Quer falar? Eu vou falar, então. Bora. Eu acho, assim, Eli, que um bom vendedor ou um vendedor mediano, ele fecha negócio. O famoso closer. Fecha negócio. Mas um vendedor extraordinário, ele cria conexão. Porque a área comercial também acho que é muito vista. Você fala muito, porque a gente fala demais muito, mesmo. A gente demais. Junta a equipe toda na sala, fica aqui, eternamente, porque a gente fala muito. Muitos insights. Mas eu acho que ser comercial, ser vendedor, é muito mais ouvir do que falar. Então, um bom vendedor, ele vai falar, ele vai vender, ele vai te convencer, você vai comprar e beleza, ele fez o trabalho dele. Mas um vendedor extraordinário, ele cria conexão. Ele vai entender, ele vai ouvir o cliente, vai entender
qual que é a dor dele, como que eu posso... Ele vai falando, você vai linkando, para depois você falar. Ele vai além da necessidade, né? Ele vai na dor, né? Vai na dor vai e no não... apoio, na isso. ajuda. E não falar por melhorar falar. o negócio, né? Sim, eu acho que essa é a principal diferença. É criar conexão, networking, que a gente tem falado bastante disso. Bastante, né? Nossa Senhora. Eu acho que esse é o segredo, assim, é você... É muito o que você fala também, o Arthur comentou, né? É você tratar como uma pessoa que chora, que dá risada, que come, Eles que dorme. dormem. Os dias, São pessoas normais, os né? clientes são pessoas Não normais. são inacessíveis nem Isso. inalcançáveis, né? São seres humanos como nós, né? Então, acho que pensar um pouco isso também, né? Eu quero ser uma vendedora extraordinária, então eu vou tratar o Arthur, ele é uma pessoa como eu. Sim. Ele está diretor, ele está superintendente, mas é uma pessoa, né? Então, Joia. ter essa mentalidade. Tem uma pessoa por trás do carro, Sim. né? E você, Arthur, na sua opinião aí, você que tem um pouquinho mais de tempo de vendas, né? Como é que você vê a diferenciação entre esses tipos de vendedores? O mediano, o bom e o extraordinário. É o que agora falou mesmo, é questão de só o tirador de pedidos, né? Que tá ali, tá fazendo o seu administrativo. Acho que e tem aquele cara que é diferenciado porque ele cria relacionamento, cria as laços, tanto que esse cara, o cliente, ele troca de empresas, ele vai lembrar da gente, Sim. né? Ele vai levar o nosso nome. Tem alguns clientes meus que viraram amigos, estão fora isso. E acho que uma coisa muito legal também é fazer esse rapport, esse bate-bola com o cliente, tirar ele um pouquinho dessa zona de guerra, que ele está sendo massacrado lá pelo cliente interno Trazer dele. para o mundo real. Exatamente. Falou, cara, vamos falar de futebol, vamos falar da sua família, vamos falar de viagem, vamos sair um pouquinho dessa loucura aqui, entendeu? Vamos falar... Até para ele pensar diferente. Exatamente. Né? E acaba que ele acaba soltando, acaba criando uma confiança com você. Isso é recíproco, tá? Cara, vou lembrar do Arthur, vou lembrar Sim. da Carol, tem uma FP aqui, que ele comentou comigo daquele almoço. Tanto almoço que a gente fala o quê? 10 minutos de negócio e 50 minutos de moto, a gente fala de carro, futebol. A gente passou por isso semana passada, né? Exatamente. A gente lá com 3 executivos e falando de moto. Moto, falando um pouquinho de futebol, porque tá acontecendo. Filhos, né, da vida, filhos, né? família, relacionamentos. É verdade. E tem clientes também que falam, ainda até numa questão pessoal também, que querem abrir o coração, estão passando por uma dificuldade. Então, a gente, como a Carol falou, como você mesmo fala, é sempre CPF, cara, sempre CPF. Se comporte assim, eu acho que as coisas vão fluindo naturalmente, entendeu? Sim. E na tua opinião, Arthur, vou emendar a pergunta para você. Arthur, ruim, médio, bom ou extraordinário? O Arthur vendedor? Cara, extraordinário. Bom pra cá. Posso falar palavrão, ok? Pode. Vai Bom pra for caralho, bom pra caralho. Eu gosto muito do que eu faço. Eu como a Carol falou que ela é sonhadora, eu acho que eu também sou. Tenho vários sonhos. Tá? Alguns eu já consegui, graças a Deus, através de vendas. E vamos que vamos buscar mais. Tenho minhas 10 listinhas lá que eu coloco na minha geladeira. Já grifei 4, faltam 6, tá? E vamos que vamos. E esse posicionamento aí é realidade ou autoestima? Realidade. Boa. Realidade. Boa. Parabéns. Realidade. Parabéns. E ele é mesmo um vendedor extraordinário, porque é uma pessoa que eu admiro mesmo. Antes da gente trabalhar junto, a gente escuta só coisa boa do Arthur. Isso você sabe, só elogio realmente. Eu escuto umas outras coisas, mas eu não posso falar. Daí fica pra você. Brincadeira. É só falar coisa boa dele, não tenho o que falar. Esse menino vale ouro. E você? Eu acho que a minha autoestima, ela tá pra uma boa vendedora. Mas, no fundo, eu acho que eu sou uma vendedora extraordinária. Sim. Um pouco do que o Arthur comentou no começo, que ele falou, acho que desde os 8 anos eu sou vendedor. Eu também tenho isso, assim. Então, já vendi caneta, já vendi correio elegante, nem parece doce. Que você tá, 1 ano e pouco, não, gente? 2 anos? Vai dar 2 anos. Então, não parece, cara. E eu sinto que, assim, por mais que... Porque eu sou nova, né? Não tem muito o que fazer, né? Porque, às vezes, a gente quer parecer 25, mais velha. Né? Eu tenho 25. Aproveita. E às vezes, quero parecer mais velha, quero, né, pra dar uma credibilidade, uma maturidade. Um passo cada vez. Mas eu tô no caminho, acho que pra ser cada vez melhor, né, e alcançar aí cada vez mais coisas. Eu acho que quando a pessoa tem que brilhar, né, não é a idade que vai fazer a diferença, muito pelo contrário. É ela saber que ela tem que brilhar e fazer por merecer isso. Sim. E vocês fazem isso muito bem. Nossa, assim, é muita informação, muita coisa bem legal. Na opinião de vocês, né? Assim, a Digi está preparada para essa transformação digital? A Digi está se preparando para isso?
vocês como pensando assim, né? Pensa o que vocês estão atendendo hoje, como é que vocês estão vendo o mercado, e até essa pergunta, né, está indo em cima do que você me provocou a fazer essa pergunta, né? Do mundo de transformação digital e tal. Assim, vocês acham que a empresa, né, que está por trás de vocês, que dá o suporte para vocês, ela está preparada, ela está se preparando, está indo para esse caminho? Né? As práticas de gestão, né? Tipo, o alinhamento entre comercial e Val Green. Val Green. Tem um Voldemort lá, né? Então, nós E o somos Val Green. Né? Para quem não sabe, qualquer hora a gente conta, né? Mas ele... Piada interna. Piada interna, mas quando ele assistir, ele vai ficar bravinho. A gente já sabe. Ele vai dar o dislike lá pra gente. Dislike lá pra gente. Mas o Val Green é uma pessoa muito querida aí, que é nosso Muito, parceiro, muito. companheiro. Demais. E que eu acho que ele está... Acho não, né? Eu tenho certeza que ele está colaborando e muito para a gente fazer essa mudança, essa virada de chave que a gente deu nesses últimos meses aí e esses novos rumos. Então, na opinião de vocês, né? A Digi está preparada para isso? Com certeza. Eu acho que a Digi, ela tem algumas características que, se você não tiver isso, a Digi tem pessoas que vestem a camisa. Então, eu tenho certeza que se eu chegar ali no Thiago, na Fabi, né, usando aí o nome deles, eles topam qualquer desafio e eles escutam o que a gente traz. Então, é um pouco do que o Arthur trouxe também. A gente pode trazer sugestão, a gente traz o que a gente escuta. Então, a gente tem essa liberdade de ir no cliente, ouvir. Eu queria entender um pouco mais o que vocês usam de IA, o que vocês estão utilizando. E a gente leva e vocês escutam. Não é simplesmente, o cliente falou disso e fica por isso e ninguém vai atrás. Então, assim... Tudo que os clientes falam ou que a gente mesmo tem de insight, a gente se sente confortável para levar, vocês escutam. Então, a Digi tem pessoas, primeiro de tudo, que são boas. A gente tem pessoas assim que você fala, meu Deus, né? De onde saiu esse monstro da área? Porque são pessoas realmente muito boas. E tem essa escuta, né? Então, a gente pode tratar qualquer assunto que vocês escutam o que a gente tem a dizer e vão atrás e buscam. E é um movimento também que o mercado faz, né, naturalmente, de novidades, coisas que estão acontecendo. Então, a Digi, como uma empresa estruturada de 35 anos, com o portfólio que tem, a gente tem que fazer essa mudança também para acompanhar o mercado e trazer cada vez mais coisas melhores para os nossos clientes, né? Então, com certeza. Legal. E você, Arthur? A sua opinião? Além das pessoas, com certeza isso é sagrado, mas o Val Green... O Val Green. E o Eli Barranco, vocês têm nos dado muito suporte em questão de patrocínios para ir a eventos, podcasts, treinamentos, esse benchmark que a gente está fazendo hoje no cenário atual, tanto no mercado da saúde como no mercado financeiro, como o âmbito, falando mais generalista. Vocês estão dando essa oportunidade para a gente, e a gente está fazendo esse benchmark, e a gente está tendo uma noção de onde a gente está e de onde a gente quer chegar. Sim. Então, você perguntar, a Digi está dando esse suporte para vocês? Com certeza. Com certeza. E está trazendo novidades. Está trazendo novidades com parcerias estratégicas, com IBM, com softwares que a gente está fazendo a diferença nos clientes hoje, de cloud, com Oracle, com outras futures também, com a AWS também. Então, assim, independente se a gente é agnóstico, a gente está trazendo a solução para o negócio do cliente. E isso eu estou vendo porque a gente está tendo treinamentos, a gente está tendo eventos. Investimentos. Exatamente. E o mais legal é quando você pega os desafios, né? Por trás você pega lá, a gente tem mais de 130 certificações das mais diversas. Exato. Né? Aí tem mais de 30 atestados de capacidades técnicas de entrega de serviços, né? Então, assim, eu vejo que quando aparece o desafio, a gente dá um jeito e acaba assumindo, né? E acaba indo junto e muitas vezes aprendendo junto com o cliente, mas levando um serviço de qualidade. Não, bem legal essa Falando um pouquinho, para finalizar, até você me lembrou um ponto, hoje, falando um pouquinho da área da saúde, a gente tem N ambientes dentro que a gente cuida. A gente falando de Nutanix, a gente falando de Dell, falando de Exa, a gente está falando de Oda. Então, assim, que empresa que tem todos esses conhecimentos, todos esses skills dentro da companhia, entendeu? É que a gente, o que eu falei um pouco no começo. Quando a gente fala em monitoramento também, né? Várias ferramentas. Não, várias, Nagios, estou falando, Nagios existe ainda, mas porque eu lembrei da minha época lá. Mas Dynatrace, Datadog, Splunk qualquer outro. Zabbix. Os Zabbix que a gente usa, que é o interface Grafana, né? Que é o nosso core aqui. Mas, enfim, é isso. É que a gente tem o portfólio, mas é o que eu falei no começo, né? A gente tem o portfólio que está as linhas de serviço, mas o que o cliente traz, eu tenho certeza que a gente
olha e consegue encaixar ali dentro de alguma vertical, porque a gente é um portfólio muito amplo, atende muitas frentes, né? Então, a gente se sente confortável, né, para falar com os clientes e... Aqui é legal assim, né? Porque a gente tem um perfil de vendedor extremamente técnico em algumas soluções. Até demais, eu preciso Sim. dar uma cortada. E precisa me ensinar também um pouco mais o De técnico. Oracle, Cloud, observabilidade, né? Cloudability. Sim. O cara é uma fera, né? E aqui a gente tem outro perfil técnico baseado na parte de alocação de profissionais diferenciados, serviços gerenciados, entender demanda, quality score, a parte de dados, governança de dados. Então, assim, são perfis que são bem complementares, bem legal isso. E muitas vezes eu vejo vocês trocando figurinha e se ajudando, Sim. que é o mais importante. Olha, o papo tá muito bom, muito legal. Assim, eu diria que se esse podcast fosse ao vivo ia ter um monte de perguntas, porque eu falo, ser vendedor não é fácil. Vendedor, primeiro que vocês não citaram, mas vendedor não tem passado, né? Então, o que a gente vendeu ontem, já vendeu, a gente tem que ir pro próximo. E a gente começa com o não, né? Começa com não. A gente, 50% a gente já tem... E a gente não dorme, né, Eli? É verdade. E aí eu vou te falar, né? Assim, recentemente a gente vê os acompanhamentos, né? Tem um problema, o account está lá na conta, né? Você que atende clientes pelo Brasil inteiro, deixa filho, deixa esposa e viaja, né? Para o Rio, para Curitiba, para o Sergipe, né? Agora tem cliente que saiu aqui de São Paulo, que está lá no Nordeste, você vai ter que visitar o cara, Pegar e uma faz praia, parte. né, Arthur? Ele visita um dia, ele trabalha híbrido quando ele viaja. Vai na praia. É um dia no escritório do cara e 4 na praia ou no Vocês hotel. soubessem, viu? A gente fala, tem gente que acredita, né? Exato, cara. É loucura. Mas assim, uma coisa que eu queria que vocês deixassem, né? Mas assim, pode usar o tempo que quiser, falar da forma que quiser. E no formato que for mais aderente. Uma mensagem final, né? E eu diria uma mensagem final em relação à carreira de vendas, à DigiSystem e a vocês, né? Eu, particularmente, assim, agradeço demais esse bate-bola com vocês. Tenho que fazer uma confissão, né? Tenho um orgulho tremendo de trabalhar com profissionais como vocês, porque, assim, vocês me instigam a estudar e aprender mais, né? Vocês são a nova geração, vocês demandam conhecimento, vocês demandam atuação, vocês demandam postura, posicionamento. E assim, a minha maior preocupação hoje como gestor é não decepcioná-los. Tá sempre ali do lado de vocês, suportando, ajudando, acompanhando. A gente vai apanhar junto, a gente vai ter conversas mais alegres, conversas mais tristes, que fazem parte da vida, né? Como vocês vão ter também com os filhos de vocês, Sim. né? E com os futuros liderados que vocês têm. Aliás, você está com uma pessoa que você trouxe para a companhia, né? Uma trainee de vendas que está fazendo um excelente trabalho com ela, já está dando resultados, já está fechando o negócio, né? Bem antes do que a gente planejava. Então, é uma outra vertente que a gente trouxe como um teste, e eu acho que a gente vai colocar isso. Tem dado muito certo. Eu acho que a gente vai colocar, porque nada impede a gente crescer, né? Assim, crescer e ter oportunidades de liderança para vocês mesmo, né? Desenvolver as equipes de vocês. Por que não a gente começar a atuar mais na saúde, desenvolver, de repente ter 1, 2 trainees embaixo do Arthur, e daqui a pouco ele está com uma equipe lá, você tem uma equipe lá em finanças, entendeu? Esse é o caminho. A gente tendo faturamento, rampando os negócios, né? E a gente está conseguindo isso, graças a Deus, né? Vamos bater aqui, porque... Mas não é graças a Deus só, né? Graças a Deus é o trabalho que a gente é o vem trabalho, fazendo, isso que eu ia falar. Trabalhamos aí 7x24. Então, assim, qual que é a mensagem que vocês querem deixar? Qual que é a dica? Num cenário, eu diria, pessoal, vendedor, digi, uma mensagem para quem está nos assistindo aí. Pode ir, Arthur, primeiro. Fui quase todas primeiro. Primeiras damas. Não, você. Vai você agora, vamos ver. Bom, falando um pouquinho de Digi, a Digi me contratou na pandemia, por incrível que pareça. Olha que legal. Me recontratou, né? Eu tive uma passagem aqui em 2018, na verdade. E aí eu voltei, eu estou fazendo acho que 6 anos de companhia esse ano. Podemos dizer que a Digi aprendi muita coisa com N gestores. O Eli eu sou suspeito de falar, porque é a terceira vez que eu estou trabalhando com ele. Azar, hein? Na segunda oportunidade, foi ele que me levou, né, para a segunda oportunidade, né? Tanto que eu tô aqui na Digi por conta dele, porque foi uma questão de uma aquisição de uma outra empresa que eu trabalhava. É aquilo que eu falei da Digi. A Digi aqui, o pessoal te dá essa flexibilidade, essa autonomia de pensar como dono. Isso é muito legal. Eu não tive essa experiência nas outras empresas que eu passei, tá? Falando o Arthur como vendas, isso aqui é loucura, gente. Isso aqui não...
você não dorme, a gente... Mas é um tesão, né? Pensem direito antes de fora escolher. De série. Você tem que pensar muito bem, é coisa de louco, Mas A gente briga, a gente chora, a gente dá risada junto. Às vezes a gente briga até demais, né, Eli? Mas faz parte, acho que todo mundo quer ganhar, então cada um tem um jeito de pensar. E é coisa de louco, mas a hora que bate a meta, gente, é sensacional. Nada melhor também. Nossa Senhora. Uma sensação de dever cumprido. Cara, é aquela linha. Do lado bom, eu tô calminho. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá muito, muito calmo. Que isso, no churrasco que você pediu pra mim voltar, eu atendi o seu pedido. E falando assim da oportunidade, quero agradecer você de novo, agradecer o Fernando, o Felipe, o Val Green pela oportunidade. E, cara, é isso. Acho que, resumindo, acho que é isso. Legal, joia. E você, Carol, qual a tua mensagem? A minha mensagem, na verdade, eu queria agradecer você publicamente. Oh! Vou chorar. E ela vai chorar, Eli? Mas agradecer mesmo pela confiança, por ouvir, por me escutar, por me deixar falar, né? Muita coisa que, às vezes, na minha trajetória... Eu comecei a trabalhar muito com a sua idade, né? Quando você começou também com 17 anos. Me chamou de velho, cara. Não, com a sua idade de 17 anos, quando você começou a trabalhar. Tá. E eu errei muito, aprendi muito e... Hoje eu me sinto, assim, confortável para conseguir falar, para conseguir ser ouvida. E a Digi dá esse espaço, isso eu digo não só pra gente, mas para qualquer pessoa. Então, a gente tem pessoas que escutam, que querem... não é só trabalho, né, também. Igual a gente tem falado, CPF, são pessoas. E eu acho que eu vou um pouco nisso, na dica para quem quiser ir para comercial. Primeiro, pense direito, porque não é fácil. Mas é gratificante, né? É gratificante. E eu, pelo menos, eu tinha muito medo de, vou falar com ele, é um diretor, ela é uma superintendente, eu não sou ninguém. E ter essa mentalidade de que são pessoas que choram, que dão risada, que dormem, que comem, né? Que tem momentos bons, momentos ruins, como qualquer outra pessoa. Então, vai dar medo, você vai com a barriga doendo aqui, com, né, um coração acelerado, mas vai mesmo assim, porque depois é gratificante, igual você falou, né? Quando você vê a meta batida, ou quando você vê que o seu contato, aquela sua tentativa deu certo, é algo que a gente dorme... Eu ainda fico pensando, né? Devia ter falado tal coisa, que eu sou bem... Né? Aquela questão, mas a luta contra nós mesmos. Mas vale muito a pena, né? E eu acho que um recado geral, que é uma coisa que eu levo pra vida, é que, assim, o nosso nível de sucesso... Em qualquer área da nossa vida, pessoal, profissional, saúde, intelectual, relacionamento, tudo é diretamente relacionado com o seu nível de desenvolvimento. Então, se desenvolvam, estudem. E não só de estudar, né? Mas se você quer correr uma maratona, você precisa começar fazendo uma caminhada, né? Treinar, então, né? Vamos treinar, né? Então, acho que é um... Treino é treino, jogo é jogo, né? Isso é verdade. Bom... assim, só tenho que agradecer, né, pela presença de vocês, o tempo e vocês estarem saindo um pouquinho da rotina para vir aqui bater um papo, mas eu acho que esse podcast vai bombar, porque assim, a história, a expertise, o conhecimento que vocês têm, muita gente vai gostar de ouvir, né? Eu só tenho que agradecer essa dupla dinâmica, né, meus campeões mundiais aí, são pessoas que são exemplo dentro da companhia. Se vocês entrarem em contato com a DigiSystem, são essas pessoas que vão atender vocês. Gente como a gente que faz, que tem pet, que tem filho, que joga futebol, que adora viajar, que adora vinho. São pessoas de um nível excelente, de uma índole que não tem nem palavras e um caráter fora de série. Eu tenho certeza que, além das melhores soluções, né, as melhores conversas, bate-papos vão ajudar muito as empresas de vocês. Eu queria lembrar, né, que dia 4 e dia 5 de agosto a gente vai estar ali no Gran Mercury, né, no Fórum de Logística. E quem precisar de ingresso, convite, fala com a gente. Fala com a dupla aí que a gente consegue os vouchers, né? A gente vai estar lá com o stand, recebendo as pessoas, conversando, trocando ideias e vivendo uma experiência nova. Nos sigam nas redes sociais também, né? Procurem lá no Instagram, LinkedIn... Enfim, a gente está em todas as mídias aí fazendo sucesso, bombando e sempre com temas novos, conversas novas. E tragam sugestões também, tragam informações. E se alguém tiver interesse em trabalhar na nossa equipe, também manda o currículo. Vem, porque a gente sempre está trazendo gente boa para o time, tá bom? Muito obrigado a vocês dois. Valeu, Eli, obrigado. Sem palavras, valeu mesmo. Obrigada. Viu? Joia.